pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Estamos de volta, passamos aí por 3 dias de disciplinas específicas na área de Libras com a professora Luana Oliveira, né? Maravilhosa profissional. E estamos de volta. Depois de 3 dias, estamos de volta. Bom, a aula de hoje é do caderno, aula 27ª aula, e nós vamos estar falando sobre áreas específicas de atuação, ficha diagnóstica e matrícula no AEE. É isso mesmo. Vamos falar de 2 fichas, né? Ficha diagnóstica e a ficha de matrícula do AEE. Né? Essas áreas específicas na atuação do AEE, ela reverbera na sala de aula, na escola, em relação ao papel do coordenador, em relação ao papel do gestor e para fins de conhecimento do AVE, que é o auxiliar da vida escolar, onde ele vai entender. É interessante que essa semana, uma AVE, ele me procurou, né? E aí disse assim: Jadson, agora tem a aula híbrida, correto? Sim. Essa aula híbrida, ela é feita no mesmo turno, correto? Eu disse sim. E para alunos que moram em difícil acesso, regiões distantes, e para como eles não têm tempo de retornar no contraturno e não tem um carro específico para buscá-los, é feito o AEE híbrido, né? Onde tira o aluno da sala de aula do mesmo turno, né? Para o momento do atendimento educacional especializado. Eu falei, correto. E eu, AVE, tenho que estar na sala no momento que ele vai para a sala de recurso ou do atendimento especializado? Aí eu disse para o profissional AVE, eu disse, sim, você deve estar, né? A não ser que a professora, ela domine e ela diga, não precisa. Mas pela carga horária profissional de trabalho, está dentro da sua carga horária. Você deve estar com o aluno, não fazendo as intervenções, mas além para dar um suporte, né, cumprimento da carga horária. Então, assim, observe como casam e as coisas se cruzam, as políticas se cruzam, né? Então, muito importante, porque talvez você falar, mas a aula de hoje é específica para os profissionais do AE. Não, gente. A aula de hoje é, sim, de punho específico para o profissional do AEE, mas também para fins de conhecimento do auxiliar da vida escolar, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre essas áreas específicas de atuação enquanto ficha diagnóstica e matrícula no AEE. O atendimento educacional especializado AEE identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para eliminar as barreiras que impedem a plena participação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades de superdotação, que aí entra o TEA também, né? 2 passos são fundamentais para regularizar e direcionar esse serviço, sendo ela ficha diagnóstica e ficha de matrícula. Um exemplo, se eu sou profissional do AEE, como é que eu vou construir e quando construir uma ficha, né, diagnóstica ou quando matricular esse aluno? Qual é o primeiro passo de uma sala de recurso ou de uma área de atendimento educacional especializada, né? Sim, é a ficha diagnóstica e a ficha de matrícula. Então, precisamos entender que é o primeiro passo do profissional quando recebe esse cargo, quando ele está nessa profissão e quando ele recebe a sua turma, né? O primeiro passo é a ficha de diagnóstico e a matrícula. E a gente sabe que no decorrer do tempo, do decreto até a portaria, a última portaria da educação especial, houve uma reformulação, houve uma atualização tanto nessa ficha diagnóstica quanto na ficha de matrícula. A primeira coisa dela relacionada
A ficha diagnóstica, que muita gente também tem como anamnese, ela passou por um momento de transformação e mudança de nomenclatura, o que chamamos hoje de ficha de triagem, né? Ainda existe essa fala da ficha diagnóstica anamnese, mas o correto dentro do pedagógico agora é ficha de triagem diagnóstica da sala de recurso do atendimento educacional especializado. Por que da sala de recurso e do atendimento educacional especializado? Porque mesmo com essa atualização dentro do decreto, a sala de recurso ela é de punho política de uma coisa e o AE outra coisa, né? A sala de recurso é a sala infraestrutura. O atendimento educacional especializado é o tipo de assistência dado dentro dessa sala ou em um outro ambiente da escola, quando a escola tem um público, mas não tem infraestrutura para construir a sala de recurso. Então, até essa sala ser construída, o atendimento educacional especializado pode sim ser aplicado, né, ser implantado em uma outra área da escola, seja a biblioteca, seja o cantinho da calma, seja uma sala que esteja vazia, mas contudo que o atendimento seja ofertado na escola que assim precisa. A ficha diagnóstica no AEI. A ficha diagnóstica ou o estudo de caso não é um diagnóstico médico, mas sim uma avaliação pedagógica. Peraí, se você acabou de falar que essa ficha diagnóstica é a antiga anamnese que mudou a nomenclatura para triagem diagnóstica. Sim, gente. Mas você está falando aqui agora que é a ficha diagnóstica ou estudo de caso. Gente, a ficha diagnóstica, que é a triagem, né, diagnóstica, ela tem que existir mesmo antes do estudo de caso, né? Essa ficha a gente tem que, ela é participativa, ela é bem colaborativa, porque você tem que escutar, ter o histórico dessa pessoa. Você tem que ter os dados pessoais, as habilidades, as barreiras. Isso fecha uma ficha diagnóstica. Mas quando ela se transforma em um estudo de caso, a gente precisa ouvir mais de perto a família, a escola anterior, o coordenador, o gestor, já uma complementação de dados que se torna da ficha diagnóstica o estudo de caso. Né? Então deu para vocês entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, porém ambas se completam e formam um único instrumento, né? Vamos lá. Ela serve para mapear as reais necessidades, habilidades, dificuldades do estudante no contexto escolar, né? Todo esse giro, todo esse conhecimento, toda essa formação é voltado para a escola, né? A gente não pode sair depois de uma triagem diagnóstica, de uma hipótese, dizer que o aluno, se ele não tem um diagnóstico, se ele é autista, se ele é uma pessoa com deficiência, se ele tem altas habilidades, se ele é uma pessoa superdotada, né? A gente não pode sair afirmando para outros fins, mas para fins pedagógicos, para a sala de aula, para a escola, para a educação, esse aluno, uma vez que ele passa por uma ficha diagnóstica, pela triagem, transforma isso em um estudo de caso, a hipótese desse instrumento, ela dá legalidade para a escola trabalhar com esse aluno, dentro da hipótese, até a saúde trazer um diagnóstico fechado, né? Então a gente precisa entender, enquanto profissional do AE, essa importância, né? Essa importância. Aí na ficha embaixo, vocês têm no caderno de vocês, o que deve constar nessa ficha diagnóstica. Eu já vi vários modelos, mas o que deve constar, né? Porque não existe um modelo padrão para a ficha diagnóstica, né? Por isso que muitos profissionais, cada um constrói o seu, mas um padrão essencial, que não foge, que não é falido,
rápido, né, que não é fragmentado. Ele tem que conter na ficha diagnóstica todos os dados pessoais, nome, idade, ano escolar, né, sala, nome de professor, escola, endereço correto, contato, dados pessoais do aluno. Aí vem o histórico. Esse histórico é se ele tem laudos, né? Se tem laudo tem que constar, se tem laudo tem as terapias externas e as internas também. E se ele não tiver laudo, aí agora é onde se para, que ouve as outras partes, volta para a parte de histórico e começa a construir o estudo de caso. Né? Porque o estudo de caso é que vai reger essa parte histórica do aluno, onde vai falar das necessidades, das habilidades, das barreiras, das dificuldades atitudinais, né? das habilidades que ele demonstra ter, um pouco do histórico do ano passado ou da escola passada, qual ele frequentou, um pouco do histórico da família, até a gente nutrir essa ficha diagnóstica em um relatório ou em um instrumento, estudo de caso, e deixar isso bem mais prático e aderente a ele ter essa oferta dos direitos garantidos, como está no decreto 12.773/2025. Né? Aí segue habilidades. O que a gente vai registrar enquanto habilidades? O que o aluno já consegue fazer, né? Mesmo sozinho, mesmo com ajuda, mas o que ele já consegue dentro da hipótese do que ele apresenta, da dificuldade ou do laudo dele, o que ele apresenta de bom, de desenvolvimento, né? Aí vem as barreiras, desafios motores de foco, comunicação na rotina, cognitiva, linguagem, socialização, física, atitudinais. Que de barreiras que apresenta, que limita esse aluno? Tem que estar registrado nessa ficha diagnóstica. Aí vem embaixo, dados de identificação, nome, idade, ano escolar e turno, histórico escolar e familiar, breve resumo, né, da trajetória do aluno e percepções da família. Essa família não é somente você ter esse contato, ou se você puder ter contato com todos que ele convive, melhor. Porque muitas das vezes o convívio com o pai é menos aberto, com a mãe é mais próxima, com o irmão é mais distante ou é mais próximo. Então, é viável, gente, que você escute mais de uma pessoa da família. Né? Eu sei que é difícil para os pais devido carga horária de trabalho, mas se conseguir, melhor ainda, porque você vai solidar, você vai dar uma saúde a esse diagnóstico e a todo o trabalho realizado com esse aluno. Aí vem, aspectos do desenvolvimento, o que é isso, aspecto do desenvolvimento que tem que ser preenchido nessa ficha diagnóstica? Como o aluno se comunica, como é que ele interage socialmente, realiza as atividades motoras, de que forma é que ele está realizando dentro desses aspectos de desenvolvimento, né? Estilo de aprendizagem, o que desperta o interesse do aluno, né? E quais metodologias funcionam melhor? Exemplo, estímulos visuais, auditivos, táteis. Ele consegue desenvolver mais, ele consegue ter um desempenho mais. Qual tipo de aprendizagem? Ele tem algum interesse de hiperfoco ou hipofoco, né? É preciso saber sobre isso para poder ser registrado, né? Nesse histórico diagnóstico. Barreiras identificadas. O que eu consigo ver nesse aluno de barreiras identificadas? E o que são barreiras identificadas? Quando obstáculos impedem uma aprendizagem na sala comum, né? O que é que na sala comum, não agora na vida pessoal, não agora na sala do AE, mas lá na sala do regular, o que é que eu percebo como barreira que impede que ele desenvolva a aprendizagem? É o barulho? É a acessibilidade física? As barreiras atitudinais, as abordagens do professor, é a falta de socialização dos colegas, é a discriminação e o capacitismo. O que é que está criando de barreiras enormes? São barreiras externas que
são trazidas de fora para dentro da sala? Quais são as barreiras? Isso tem que ficar bem claro, gente, nesse histórico diagnóstico da criança, porque qualquer erro pode mudar o sentido da especificidade, da hipótese da especificidade. E se tiver um relatório já fechado, também um erro desse pode sim levar ao agravante ou à dúvida do diagnóstico, ou pensar que é um outro tipo de transtorno que a criança tem e não aquele que está laudado, né? Então aí a gente veio o primeiro passo para a questão de ficha diagnóstica e vamos ver agora o segundo passo, a matrícula do AEE. De que forma é que é feita, que é realizada essa matrícula? A matrícula do AEE é um direito garantido e ocorre de forma complementar ou suplementar ao ensino regular. O aluno deve estar obrigatoriamente matriculado na sala de aula comum, que é a sala de aula regular da escola, né, de ensino, para ter direito ao AEE. E se ele não tiver, Jadson, na escola, há pais que diz, né? Eu vou deixar meu filho, ele não está aprendendo nada mesmo na escola, eu vou deixar ele só na sala de recurso. Não. A criança, para estar na sala de recurso, ela tem que estar matriculada e frequente no ensino regular. Não existe essa de que eu vou deixar só na sala de recurso, porque lá a professora consegue dar uma atenção, ele gosta mais de estar do que na sala regular. E se caso isso acontecer, a escola se torna irregular mediante a lei, mediante a Secretaria de Educação, né? O fluxo da matrícula: sala regular avalia a ficha, né? A sala regular ela vai avaliar a ficha desse aluno, documentação e vaga no AEE. Tem que ter essa vaga, né? Tem que ter essa vaga. Matrícula, estudo de caso, laudo, relatório, contraturno. Mas aqui a gente vai falar de umas mudanças que houve, né? Para que o atendimento educacional especializado, ela seja hoje acessível a todos que assim dele precisa, matriculado na escola. A gente tem aí situações de municípios que a área regional é um pouco complicada, é complexa. Então, assim, Jadson, como seguir a risca na lei, a lei primária, que fala que tem que ser no contraturno para alunos que estudam na escola, mas moram distante e não tem condições de vir no contraturno. O que fazer com esse aluno? Faz uma vista grossa, deixa para lá, matricula só quem está na área, quem mora próximo, quem tem condições de vir. Não, gente. A lei da equidade dá direito para todos. Então, assim, hoje existe a itinerância, né, dos professores que saem de um local para outro, e existe também o AE híbrido, AE itinerante e o AE híbrido. Esse AE híbrido, que dentro desse caso, dessa problemática que eu citei, é o mais comum de se ofertar dentro dessa situação. Quando o aluno ele é retirado da sala de aula, 30, 40, 50 minutos, na sala de recurso durante 1 ou 2 dias, e aí ele tem o direito garantido do atendimento educacional especializado. Mas onde é que entra aí o ensino regular, a escola, nesse meio, né? A escola ela tem que ter, o coordenador pedagógico tem que ter o olhar da grade curricular, da disciplina que esse aluno está sendo retirado, para que não seja uma única disciplina e que também não seja sacrificado as disciplinas de bases maiores, como língua portuguesa, matemática. Tirar a criança dentro dessas duas disciplinas de base maior é um pouco complicado, mas eu não estou aqui menosprezando as outras disciplinas, mas como disciplinas complementares, esse professor, esse coordenador, ele pode estar mesclando. Hoje eu vou tirar de história, amanhã eu vou tirar, e isso ser acordado, confirmado com o profissional do AE, para que aquele aluno ele não seja prejudicado. E lembrando que a retirada do aluno não anula, né? Não anula aquele dia de aula do aluno que saiu. Não, essa aula ela tem que ser recomposta em atividade, em alguma outra metodologia, porque a saída do aluno foi uma saída para outros fins,
Ele não saiu porque ele quis. Então, a escola que trabalha com o AE híbrido, ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter essa metodologia, tem que gerir dessa forma. Tanto o professor do AE, ele tem que saber disso, quanto o professor do ensino regular também tem que saber e entender de que forma proceder a ausência desse aluno para o direito ofertado do AE na sua escola. Aí embaixo diz assim, do caderno, identificação da demanda, né? O professor da sala regular ou a família percebe a necessidade do apoio especializado. É aí também que vai se entender, enquanto a construção de estudo de caso, nesse momento, né, que vai se entender no ato da matrícula que aquele aluno, com a hipótese que ele tem do estudo de caso pronto ou do laudo, ele tem ou não direito do AVE. Né? Aí vem o estudo de caso em si. O professor do AEE realiza a avaliação inicial, ficha diagnóstica, para fechamento desse estudo de caso, enquanto o aluno que não tem laudo. Ah, mas é um aluno que tem laudo e ele tem que ser feito um estudo de caso, para perceber a atualidade da necessidade desse aluno, né? Porque muitas das vezes o aluno, pelo laudo, ele não tem a necessidade de um AVE, mas pela atualidade, pela comorbidades adquiridas, né, e pela atualidade da data do estudo de caso para o que o aluno está apresentando, talvez ele precise sim de um AVE. A gente sabe que o TDAH em si, ele não é de direito para o AVE, mas se for um TDAH que tem várias complicações, muitos traços de TEA, mas não tem o diagnóstico do TEA, e essa dificuldade está anulando como barreiras gigantescas para que isso obstrua o seu desenvolvimento na aprendizagem, ele é sim um aluno pelo estudo de caso direito do AEE. Então é uma linha de zigue-zague, gente, que a gente precisa entender e perceber que essa necessidade ela só vai ser avaliada e totalizada através do estudo de caso, com ou sem laudo, né? Com laudo, é bom fazer estudo de caso para atualização, né, de situações e sintomas, e seu estudo de caso para garantir essas ofertas de direito para esse aluno que está na espera do laudo na saúde. Organização de documentos, coleta-se o laudo médico, se houver o relatório pedagógico que comprove a necessidade do serviço. Né? A gente sabe que dentro dessa organização de documentos não é mais a medicina que tem essa autorização, essa autonomia para dizer se esse aluno ele é um aluno perfil auxiliar da vida escolar ou não. É agora o pedagógico, através do estudo de caso, quem decide sobre a necessidade desse profissional para tal aluno. Efetivação no sistema. A escola registra a matrícula do estudante no AEE, aonde? No censo, né? Censo escolar, para garantir o financiamento duplo pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Lembrando que os alunos superdotados, ele recebe bem mais que essa duplicação aí no Fundeb. Viu? Ele está recebendo bem mais de que essa duplicação aí de financiamento no Fundeb. Definição do cronograma. O atendimento é agendado, ocorrendo sempre no contraturno, horário diferente de aula regular. Gente, essa é a primeira lei. É a lei primária do atendimento educacional especializado, sempre contraturno. Essa adoção de metodologia híbrida, itinerância, ela é válida? Mas quando o município tem essas complexidades regional para assistir o aluno, aí cria-se itinerância e híbrida, mas o correto primeiro é buscar, clamar o que está na lei, que é o contraturno. Comprovada a complexidade no município, a gente entra com contrapartida do AE híbrido ou do AE itinerante, tá certo? Para não confundir amigos, hora diz que é contraturno, hora diz que tem que ser dentro das complexidades. Se o município não apresenta nenhuma complexidade, por que eu vou fazer híbrido e itinerante?
né? Mas o município que aponta barreiras complexas sobre a assistência do AE para suas escolas, ela tem que viver para que a equidade, direito para todos, ela seja equilibrada no meio educacional daquele município, né? Informação, vamos sair para o sexto ponto, informação importante para gestores e professores. Que informação é essa? A ausência de laudo médico não pode impedir o acesso do estudante ao AEE e nem a sua matrícula no sistema. Se a avaliação pedagógica da escola identifica necessidade de recursos de acessibilidade, o atendimento deve ser iniciado e garantido. Para direcionar perfeitamente o tom e o conteúdo, você pode me informar qual destes é o seu público-alvo principal, né? Professores e coordenadores, foco técnico, pedagógico, burocrático, como preencher a ficha, prazos e legislação, é de praxe, é de perfil do professor e do coordenador essa ação. Famílias responsáveis, foco acolhedor simples e informativo direto do aluno, documentos necessários e como funciona o atendimento. É a responsabilidade da família. Gestores, diretores, foco administrativo e financeiro, ciência escolar, repasse de verba do Fundeb e organização de horários. Gente, aqui eu trago um grande aviso, um aviso muito importante. Quando a gente fala da sala de recursos, quando a gente fala do atendimento educacional especializado, que hoje a lei ela estreita isso para que a escola veja que a sala de recursos ela é parte da escola, né? Por muito tempo a sala de recursos, o atendimento educacional especializado foi banalizado, foi visto de forma que algo extra que não é da escola. E com isso criou alguns mitos de que coordenação não pode intervir no AE, gestor não pode intervir. O atendimento educacional especializado é somente do profissional que está ali, ele que se vire, não, né? Hoje, a coordenação, ela tem por obrigação de ver o meio de planejamento, plano anual, planejamento mensal, né? Se quiser trazer isso para o plano regular, que traga, mas que haja essa divisão, né, de plano específico e plano regular, mas eu quero fazer tudo junto, que faça, mas na hora que você saiba distinguir o que é plano específico, né, observar o plano de atendimento educacional especializado, como é que ele foi traçado, ele tem que ser traçado somente com o profissional do AE? Não, eu, coordenador pedagógico, eu, professor do regular, tenho que ter conhecimento, tenho que ser participativo nesse plano de atendimento educacional especializado também. Nem que seja com informações, mas eu tenho que ser colaborador, né? É papel também do coordenador e do professor regular, né? Embora quem vai construir apoio, a mão, que vai construir aí, que vai pegar aí na rédea disso, é o profissional do AEE. Aí vem a questão da família. A família ela tem que ser responsável, né, tanto de colaborar com as informações, né, também está trazendo o aluno, o seu filho, para as atividades, para a assistência do AEE. Né? Aí vem o gestor ele precisa ter foco administrativo e financeiro em relação à sala de recursos, né? Registrar aí esses alunos no censo escolar, sem deixar passar para que esse repasse de verba do Fundeb, ele seja justo com suas escolas, né? Porque existe muita questão de alguns gestores me procurarem e dizer assim, Jades, eu tenho uma escola que tem mais de 20 matriculados, né, na sala de recurso, mas a minha escola ainda não recebeu uma adesão para a sala de recurso, e que isso, e que aquilo, e o que eu faço? Gente, na maioria das vezes, esse gestor, ele está pecando no registro do censo escolar, né? No registro de censo escolar. E hoje, com essa atualização de lei, se tornou mais fácil, porque antes você precisaria ter pelo menos o laudo para registrar no censo o que a criança tinha. Hoje, com um estudo de caso, você vai sim registrar tanto aqueles que têm o laudo, quanto aqueles que
estão na hipótese do estudo de caso. Imagine aí o quanto, e dos critérios para adesão de sala de recurso é o quantitativo de aluno, né? É o quantitativo de aluno, então nós precisamos entender os papéis aqui desse público, né? Papel do professor, do coordenador, do diretor, né? Da família, enquanto colaboradores para esse ato, né? Aí embaixo, aí no caderno, vocês vão ver modelo de ficha de encaminhamento e matrícula do AE, que eu passei para vocês. Vocês vão ver vários modelos. Ah, mas eu já tenho um modelo. Sim, pessoal. Continue com o modelo de vocês se está dando certo. Mas é obrigação, né, trazer para vocês modelos, já que nós estamos tratando de uma temática voltada para esses fins, né? E aí você pode ver aí, pode casar, pode estar cruzando com a ficha diagnóstica de vocês, a ficha de matrícula de vocês. Eu queria trazer aqui a lembrança que dentro dessa triagem diagnóstica é pertinente colocarmos agora sobre o excesso de telas, sobre jogos, né? Porque a gente está tendo muita hipótese de transtornos e que não são os transtornos, são excesso de telas, são jogos. Então é bom que na anamnese, que na triagem diagnóstica de vocês iam trazer isso, né, como informação, para vocês terem uma noção. Se o aluno, se em casa ele tem excesso de tela, ele gosta muito de televisão, quantas horas de relógio ele assiste, eles gostam de jogo, quantas horas ele fica no videogame. Então tudo isso, gente, é enriquecedor para que você possa distinguir o que é transtorno e o que é sintomas por excesso de telas, tá certo? Então tá aí a aula de hoje, uma aula que vai estar falando sobre áreas específicas da atuação enquanto ficha diagnóstica e ficha de matrícula, do atendimento educacional especializado ao olhar do profissional, né, auxiliar da vida escolar. Termino por aqui a aula de hoje e amanhã nós vamos ter uma aula boa, uma aula resumida sobre o novo decreto, né, a nova portaria, a portaria 421, de 15 de maio, que a gente vai estar pincelando, trazendo algo já para vocês dentro desse novo curso, tá certo? Então fique com Deus, aguardo vocês até amanhã, tenham uma boa noite e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.